partir de agora, você segue na nossa companhia para mais uma edição do Revista. E o programa já começa com um assunto bem interessante. Numa época em que mais da metade da população brasileira tem acesso à internet, os serviços prestados por meio da web têm crescido no mundo inteiro. Aumenta a demanda e junto a importância de inserir as pessoas nesse processo. Veja na reportagem de Lucas Franco. Ter acesso às tecnologias de informação e comunicação ainda é desafio. Nem todos estão inseridos neste mundo digital, mas alguns projetos buscam incluir as pessoas nesta área. Belo Horizonte possui 248 centros de inclusão digital espalhados pela cidade. Um deles está localizado no aglomerado da Serra, na região sul da capital mineira, e promove ações com alunos de escolas e moradores da comunidade. A comunidade, elas procuram muito para poder fazer pesquisas escolares, confecção de currículos e até mesmo impressão de boletos bancários. Muitas dessas crianças, elas não possuem acesso à internet, assim, não têm computadores em casa, não têm celulares que tenham como acessar, sabe? Então, assim, é um trabalho realmente muito importante. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, mais da metade da população brasileira tem acesso à internet. E este número é crescente entre crianças a partir dos 10 anos de idade. Em 2013, por exemplo, este público representava 2,9% do número de acessos à rede mundial de computadores no Brasil. Então, se você consegue disponibilizar isso para as pessoas, se você consegue chegar à comunicação, elas se sentem dentro de um contexto. E isso é muito importante, fazer com que todas as pessoas elas possam participar num todo de um processo de informação. A gente pesquisa, né, pode pesquisar negócio de escola e que tem Google, aí você pesquisar as coisas, eu mexo no Facebook. Arthur, para que você usa o computador aqui no centro? Vai para pesquisar música, falar inglês, essas coisas. Saber as continhas, os fatos. Você sabia que Belo Horizonte possui mais de 40 pontos de acessos gratuitos à rede Wi-Fi? São os conhecidos hotspots. A Praça da Liberdade é uma dessas áreas. Bom, basta pegar o celular, conectar o Wi-Fi e fazer um cadastro no site da Prefeitura. Logo em seguida, o internauta poderá navegar por até 3 horas em diversas páginas e por tempo indeterminado no site da instituição. A importância principal é que você está dando um acesso de excelente qualidade para a população, principalmente a população de baixa renda que tem dificuldade de acesso às redes pagas. Estão previstos mais 27 pontos em vilas e favelas, além dos 59 já existentes hoje. Mas os desafios da inclusão digital são grandes, principalmente no Brasil. E disponibilizar a acessibilidade aos meios tecnológicos é também oferecer, além do conhecimento, a integração social. Por falar em mundo digital, que logo é associado ao público jovem, vamos abordar um assunto que ainda gera dúvidas e, em alguns casos, até constrangimento. A reportagem especial de hoje retrata a puberdade masculina, tão intensa quanto a feminina e que ainda assusta alguns meninos. A puberdade para os meninos pode ser uma fase complicada. Nessa época, acontecem mudanças físicas e biológicas na vida de garotos que estão entre os 9 e os 14 anos de idade. É o momento em que o indivíduo sai do corpo de criança, sai do comportamento de criança e vai fazer todo um processo de transição para ocupar o corpo de adulto e as atitudes de adulto. No menino, esse processo ele se inicia com 9 anos. Quando ele inicia antes, você tende a avaliar, se ele for muito tardio, muito depois de 14 anos, você também tende a avaliar que ele passou do ponto correto de iniciar a puberdade. A puberdade, ela é um processo que tem um traço familiar, ela tem uma relação com o peso, ela tem uma relação com a massa gorda. Todos são fatores que vão influir sobre o início da puberdade da criança. Essas mudanças variam muito de menino para menino. Os pais devem ficar atentos, mas ao mesmo tempo devem respeitar o desenvolvimento de cada garoto. Da mesma forma que a menina tem suas instabilidades, suas dificuldades, o menino também tem essas dificuldades. Então, da mesma forma que a menina deve ser cuidada, o menino também deve ser cuidado e protegido nesse período. Mas, de modo geral, a puberdade não dói.
né? Ela evolui normalmente, é um momento festivo do corpo. Para algumas culturas, a passagem para a adolescência é considerada um ritual. Para os gregos, por exemplo, a puberdade dos meninos é vista como uma libertação da vida de criança. Nas culturas aborígenas, faz isso de maneira ritualística, levando em consideração diversos aspectos, né? Fisiológicos, materiais, né? E na cultura grega isso teve outro processo também. A gente pode falar que na cultura grega o adolescente ele só se libertava do adulto quando ele nascesse, tivesse já o primeiro fio de barba. Então ele sempre estaria preso à condição de um tutor, né? Em uma escola de Belo Horizonte, alunos do 5º ano participam de um projeto que tem como objetivo o conhecimento do próprio corpo e das mudanças que acontecem durante essa fase da puberdade. Eles não sabem o que está acontecendo, poucas famílias discutem isso de maneira clara, então quando eles se reúnem é mais para falar sobre a diferença. E muitas vezes eles estão criticando aquilo que eles não conhecem, que depois que eles sabem, nossa, eu também vou passar por isso, isso perde a vez. Né? O meu corpo ser diferente, o fato de eu querer ficar mais sozinho e não querer mais andar misturado, meninos e meninas, porque aí já vem aquela separação, né? Ah, não, as meninas são assim, os meninos são assim. Isso tudo se configura ao longo de toda a vida humana, na verdade, né? Diante da diferença. Mas na puberdade é essa interrogação diante da diferença. Nossa, mas eu tenho isso e você não tem, ou o contrário. Eu não tenho isso e você já tem, começa a rir. Muitos ficam rindo, nossa, você já tem pelo e começa a rir. Até que ele descobre, nossa, um dia eu também vou ter. Aí perdeu a graça. Ao final do projeto, a timidez e a falta de informação dos estudantes vão perdendo espaço para o conhecimento adquirido ao longo dos encontros. Alguns alunos já chegam assim, eu já tenho um livro sobre esse assunto, meu pai já conversou, mas é menos de 10%. É uma quantidade pequena dos alunos que já tem uma construção mais ativa para se colocar sobre o tema. O que não acontece no final do projeto. Eu tô aqui na casa da Tereza e do Sérgio, que são pais do Gabriel, de 13 anos, que está nessa fase da puberdade. Tereza, me conta um pouquinho quando você percebeu que o Gabriel estava nessa fase da puberdade. Há mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano, né, é que ele vem mudando um pouquinho o comportamento. Mas isso muito naturalmente, né, o Gabriel é uma criança muito tranquila, né, e assim, a gente percebeu quando ele começou a parar de brincar, né, durante o dia e passar mais o tempo dele no computador, interessar mais em celular, né, baixar as músicas na internet. E Sérgio, me conta, tá sendo mais difícil passar por essa fase com ele ou não? Olha, de todos os filhos, nós tivemos 4 filhos, e todos eles tiveram essa transição tranquila do adolescente, começa a entrar na adolescência, brincava muito com os brinquedos. Hoje é videogame, televisão, computador, WhatsApp, amigo para cá, amigo para lá. E o que eu tive que fazer para te falar, para mim tentar entender a transição, eu tive que entrar no meio da vida deles. Então, assim, hoje eu sei, o Gabriel é um menino tranquilo, ele é calmo, tá fazendo a transição tranquila. Ano passado eu era do tamanho da minha mãe e agora eu já sou quase do tamanho do meu pai. E os gostos também de música, eu parei de brincar, eu comecei a me interessar mais por videogame, computador, celular. O adolescente hoje, ele amadurece muito cedo, ou seja, ele passa para a vida adulta muito cedo, apesar da fisiologia, né, a própria psicossociologia, né, que a gente pode falar, dele esteja numa condição ainda evoluindo. Mas em termos de conhecimento, em termos de sociabilidade, hoje a gente não tem uma distinção muito clara do adolescente para o adulto. Mudando de assunto, Luiz, apesar de algumas chuvas isoladas, esta foi mais uma semana que o calor não deu trégua em Minas Gerais. Verdade, Dani. Mesmo estando a mais de 40 dias do início do verão, não é o que temos sentido no clima por aqui. Com os termômetros chegando a quase 38 graus, Belo Horizonte tem quebrado recordes na temperatura. O calor tem superado a média registrada em 105 anos desde que a medição começou a ser feita na capital. Pois é, Dani. Por causa desta onda de calor em setembro, a umidade do ar em BH chegou a ser comparada ao deserto do Saara.
Às vésperas de mais uma conferência do clima, volta o questionamento. Será possível limitar o aumento das temperaturas e junto às consequências das mudanças climáticas? Temperaturas batem recorde em Belo Horizonte. Pancadas de chuva causam estragos. Estamos na primavera, mas o clima é semelhante ao do verão. São eventos que ocorrem normalmente nessa época de primavera, na estação da primavera. Tem esse aumento da temperatura normalmente e pancadas de chuvas típicas da época, né, que é final da tarde e início da noite. E com maior intensidade, em função do calor. Mudanças causadas pela interferência do homem na natureza. Você tem nas grandes metrópoles essa influência, né, da própria mudança, né? Você tira a vegetação e coloca mais concretos, mais áreas construídas. Tem-se uma amplitude, né, um aumento da temperatura nesses locais. Em julho deste ano, o Papa Francisco lançou a encíclica Laudato Si, a primeira da Igreja Católica voltada para o meio ambiente. Coloca a serviço dos cristãos e das pessoas de boa vontade a importância de refletirmos sobre o que estamos fazendo com a nossa casa comum e o quanto que o nosso modelo econômico, o nosso jeito de viver está colocando em risco o futuro da vida, do equilíbrio da nossa relação com a casa comum. A mensagem do Papa pode servir para as negociações da Conferência do Clima, que irá acontecer em Paris. A proposta da COP15 é criar um novo acordo entre os países para diminuir as emissões de gases de efeito estufa e também limitar em 2 graus Celsius o aumento da temperatura global até 2100. Mas o que esperar desta conferência? O principal resultado que a gente poderia estar esperando dessa conferência seria a contribuição estadunidense e chinesa nesse sentido, os dois maiores emissores do mundo. Mariana participará como pesquisadora das reuniões na França. E o Brasil tem propostas para a COP21. A presidente Dilma, na sua fala na Assembleia Geral, falou sobre essa contribuição nacionalmente determinada. Ela prevê algumas medidas a respeito do desmatamento e da transferência dos combustíveis fósseis para combustíveis renováveis, também é uma previsão, mas ela peca um pouquinho na questão do desflorestamento. Ao focar na Amazônia como como principal foco de redução, né, do desflorestamento, e ignora outras questões como a Mata Atlântica e outras vegetações nativas no Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu volto com uma reportagem muito bacana. É rapidinho, voltamos já. Mãos Jovens atuando na preservação do patrimônio histórico. É uma das propostas do programa Valor Social do Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte. Desde a implantação, o projeto capacitou 180 jovens e continua a preparar novos talentos para o mercado de trabalho. Luiz Fernando Batista conta essa história pra gente. Detalhes minuciosos que exigem concentração. Talento é o que não falta para essa turma do curso de qualificação em restauração, que pertence ao programa Valor Social. A gente tem mania de achar que só porque é velho não tem um valor. Esquecemos da história. E o papel do conservador é conservar para que essa história dessa peça seja passada para frente e ela não seja esquecida. As aulas acontecem no Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte e preparam jovens de 17 a 20 anos em situação de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho. O curso, além de ter dado certo assim, no campo, no âmbito assim, pessoal que a gente observa, do crescimento de cada um como pessoa, profissionalmente também tem dado bons resultados. As pessoas entram aqui com uma certa dificuldade, vão desenvolvendo essas habilidades. Aqui eles acreditam em você. E eu, quando entrei aqui no Valor Social, eu tinha muito medo, porque eu não tenho experiência com pintura, não tenho experiência com as áreas que eles exigiam aqui. E eles me capacitaram disso e eu me senti muito feliz. Minas Gerais detém quase 60% do patrimônio cultural tombado do Brasil. Nesse cenário, a conscientização dos jovens é fundamental para a preservação desse legado.
A juventude ela tem um potencial disseminador muito grande. Não é uma temática que faz parte do dia a dia desses jovens como alunos, como cidadãos do mundo. Então aqui eles têm a oportunidade de se encontrarem com esse tema, de olharem para a arte, para a cultura, para o patrimônio como um meio de vida, né, como uma forma de se colocar. E não tem jeito de não se encantar. A Igreja São José, no centro de Belo Horizonte, passa por um processo de restauração que já está em fase final. Na equipe, ex-alunos do projeto Valor Social colocam em prática os conhecimentos adquiridos no curso. No curso você já tem uma iniciação do que é o trabalho, do que é manual, do trabalho em grupo, e depois, quando você começa o trabalho, você tem essa responsabilidade do trabalho em grupo, do trabalho individual, saber diferenciar as coisas. Então o curso inicia muito bem. A responsável pela restauração da igreja vê o trabalho como uma porta de entrada para os novos profissionais atuarem nesse mercado. Em Minas Gerais a gente tem um acervo enorme, né? Então essa mão de obra é super importante dentro de uma obra de restauração. É buscar se especializar, se dedicar ao trabalho, que trabalho não falta, né? O curso, desde o curso já mostra isso, que tem muito trabalho, tem muita oportunidade. Oportunidades como esta vão muito além da formação profissional. São capazes de moldar talentos e despertar dons que fazem do trabalho uma vocação. Comecei a atuar mesmo, né, nessa área relacionada à preservação do patrimônio em 2010, já aqui no Museu de Artes e Ofícios. Eu entrei aqui no setor educativo, né, atendendo o público. Então trabalhei 2 anos atendendo as escolas, os visitantes aqui como educador, e fui cursar museologia, tudo isso por influência do Valor Social. Aí, né, já tendo algum pouco conhecimento da área de museologia, fui trabalhar, né, onde eu estou agora, que é no setor de museologia, como assistente de museologia. A gente trabalha mantendo a exposição, inserindo novas peças e a conservação também. A gente sabe um pouco da carência, principalmente em Belo Horizonte, de outros museus, isso é a minha visão, da carência de ter um acervo significativo. Então, é costume ver nos museus uma perspectiva mais teatral da exposição do patrimônio. Valoriza muito a tecnologia, valoriza muito o espetáculo, mas o acervo que você pode trabalhar um significado, pode trabalhar a história dele, a importância para o contexto, né, de onde esse acervo foi tirado, você percebe um pouco de dificuldade em outros museus a trabalhar com isso. E aqui eu acho que esse acervo ele é muito rico. E a gente percebe que há uma falta de conhecimento do que é um bem patrimonial, né? O que significa para as pessoas. O museu ele está muito desligado da vida das pessoas. As pessoas não conseguem entender a dimensão do patrimônio para a vida particular deles mesmos. A importância do patrimônio para a sua memória pessoal, para a sua vivência, né, como pessoa num contexto. Eu vejo uma dificuldade, né, dos jovens hoje lidar com a preservação do patrimônio, até por falta de incentivo nessa área mesmo. Eles chegam achando que o museu é o lugar onde tem dinossauro, é só isso. Que geralmente que é um museu de história natural, né? E quando ele chega aqui e vê um carro de boi, e principalmente aquele que fala assim, meu avô trabalhou com um carro desse, meu pai, pô, ele fez isso. Então, quando ele chega aqui e vê um pouco da parte da vida dele sendo representada aqui, ou da vida da família dele, do contexto que ele vive, dá uma outra dimensão da noção do que é patrimônio, do que é museu. Quero trabalhar com patrimônio, com preservação de memória, com preservação de acervo, é isso que eu quero fazer
para a minha vida. Eu vou fazer de tudo para que os meus filhos possam se interessar pela preservação do patrimônio, possam buscar, conhecer, né, o patrimônio que ajuda eles a se identificarem com o meio que eles vivem. A arquitetura de Belo Horizonte encanta pela diversidade que coloca lado a lado o antigo e o novo. E alguns prédios na cidade reservam encantos muitas vezes desconhecidos pelos próprios belo-horizontinos. Hoje você acompanha mais um retrato de um dos pontos turísticos da capital. Confira a visita de Edcarlos Edésio ao Museu de Artes e Ofícios. Na torre, o relógio público, o primeiro da capital mineira, conta as horas para os apressados. A arquitetura neoclássica nem sempre é observada pelos milhares de passageiros que diariamente aguardam ônibus em frente aos prédios quase que centenários. Apesar de serem antigos, a identidade como Museu de Artes e Ofícios tem apenas 8 anos. A pouca idade, no entanto, carrega a importância de ser o único no Brasil a resgatar os ofícios artesanais e manufatureiros. Cruzar a porta deste museu é tentar em poucos instantes uma viagem no tempo, contada a partir de um acervo com mais de 2.000 peças. De relíquia em relíquia vai surgindo o trabalhador brasileiro, que foi transformando o país do século XVIII ao XX. E a viagem por aqui não é de mero espectador. Com a ajuda da tecnologia, a proposta de uma exposição interativa espanta a frieza típica dos museus. A contemplação, às vezes, é interrompida pelo vai e vem dos metrôs. Isso mesmo, as divisões em vidro de parte do espaço não isolam o olhar da dinâmica do centro urbano. Enquanto aprecia-se o passado, o público rotativo da estação central também torna-se alvo do observado. E o contrário também pode acontecer. Quando à espera do trem urbano, passageiros nas plataformas percebem-se emoldurados por parte do acervo. É o embarque, também pelas origens. E a busca pelas referências em alguns pontos é brindada por sons ambiente, que surgem causando uma metamorfose de sensações. São nestes instantes que a contagem dos fios na representação das tecelãs, por exemplo, ganha vida em tempo real. As trilhas ultrapassam as notas musicais, se encarregando do transporte ao século XVIII. Espírito mágico deste museu, que faz dos corredores um encontro especial com cada ofício. Do Brasil agrário às relíquias que já apontam a era industrial, aos que passam aqui é reservada a experiência de olhar um espelho e ver a alma de uma nação. A mineiridade do fogão a lenha, a singeleza do carro de boi, os objetos de uso dos tropeiros ou a engrenagem do engenho de cana. Até para os que não conhecem, não se esvazia de sentido. Pois com esse acervo, o museu honra a frase do espaço de lugar do trabalhador consigo mesmo, com a sua história e com seu tempo. Impossível cruzar a porta de volta sem levar como experiência a identidade do brasileiro. Muito legal, mas para quem prefere outros programas que não seja visita ao museu, Clara Senra pode ter a solução, não é mesmo, Clara? Depende, Dani. Se a preferência for teatro, eu trago boas dicas. Há exatos 15 anos, BH cedia o FITB, Festival Internacional de Teatro de Bonecos. Do dia 11 a 22 de novembro, o público será presenteado com várias técnicas de teatro de animação no CCBB BH. O evento cultural realizado na capital mineira já atraiu cerca de 350 mil pessoas desde que foi criado. A magia dos bonecos será apresentada em espetáculos como a Rainha das Cores, Plural, O Gigante Egoísta e As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Para você que não quer ficar de fora, os ingressos a preços populares já estão à venda no site que aparece aqui na sua tela. Mais informações pelo telefone 3431-9420. Neste clima de arte cênica, o Teatro Marília é palco neste final de semana da Mostra Gandarela Cultural. O evento promovido pela Fundação Municipal de Cultura reúne mais de 40 atrações que acontecem também em outras cidades mineiras. Com o tema o dramaturgo William Shakespeare, as apresentações trazem os encantos do teatro e do circo, além de performances, shows, exposições e sessões de cinema.
Considerada uma obra-prima, a peça Caesar, Como Construir o Império, é a grande atração do Teatro Marília. A dupla Caco Ciocler e Carmo Della Vecchia sobe ao palco na pele de diferentes personagens para retratar o mundo da política. E para quem adora uma crítica, ainda há tempo de conferir se há ingresso para a próxima apresentação. E agora é só curtir o final de semana, né, Dani? É isso aí. Mas primeiro vamos nos despedir do pessoal que nos acompanha. Eu espero você na semana que vem. Até lá, continue com a gente também pelas redes sociais. Deixa lá seu registro. Tchau!